é isso que ele quer o lucro. Então o que é que você faz? Você pega esse valor aqui que é 20, multiplica por esse valor que é 20. 20 vezes 20 vai dar 400, que é o L. Se você vier para o ano de 2001, 40 multiplicado pelo 16, 640. Você tem que entender por que que multiplica. Por que que eu multiplico? Porque aqui você tem L sobre N. E quando você multiplica por N, o N corta. Aí fica só o L. L, N. Quando eu multiplicar por N, aí cancela. Fica apenas o L. Dá para perceber? Então por isso que eu só fiz o seguinte: multipliquei esse número por esse por esse por esse e esse por esse. E a maior produtividade e o maior lucro, aliás, foi esse aqui, ó, 640. Tá joia, galera? Tá beleza? Vamos ver como é que nós estamos de tempo aqui. Dá tempo. Vamos resolver um problema aqui bem interessante. Oi? A 5? 5. Pronto, a nossa colega aqui pediu para fazer o problema 5. Eu não ia fazer o 5 porque o 6 eu acho mais interessante. Mas ela pediu, vamos fazer, tá? O quadro, esse problema aqui, ele é um pouco mais complicado. Então preste bem atenção a ele. Ele não é um problema de resolução rápida e nem de resolução simples. Nem simples, nem rápida. O quadro apresenta a produção de algodão de uma cooperativa de agricultores entre os anos de 1995 e 1999. Por exemplo, ó, aqui tem produção em 1.000 toneladas. Galera, o que é 1.000 toneladas? É 1 milhão de quilogramas. Porque uma tonelada tem 1.000 quilogramas. Se uma tonelada tem 1.000, então 1.000 toneladas tem 1.000 vezes 1.000, que dá 1 milhão de quilogramas. Ok? Então, por exemplo, ó, no ano de 1995, a produção foi de 30 milhões de quilogramas. 30 milhões de quilogramas. E a produtividade em quilogramas por hectare foi 1.500 quilogramas por hectare. Cada hectare de terra, cada porção de terra produzia 1.500 quilogramas. E aí vai, no ano de 96, 40 milhões de quilogramas e foi a produção, e a produtividade era de 2.500 quilogramas por hectare. Vamos ver o que o problema está pedindo. O gráfico que melhor representa a área plantada, que ele chama de AP, no período considerado é... Primeiro, eu vou voltar aqui para a figura inicial, a tabela, tá? A tabela, ela mostra para a gente o seguinte, pessoal, ó. Ela mostra a produção aqui, que eu já expliquei para vocês, que esse 30 significa 30 milhões de quilogramas, ok? São 30 milhões de quilogramas. Aqui são 40 milhões de quilogramas, 50 milhões, 60 milhões e 80 milhões de quilogramas. Agora, produtividade, ele tá informando aqui nessa tabela que ela é dada em quilogramas por hectare. Quilograma é unidade de massa. Quilograma é unidade de massa. E hectare é unidade de superfície. Superfície é área. É muito mais comum a gente ouvir falar em quê? Eu tenho uma área de 200 metros quadrados. Eu tenho um terreno de 500 quilômetros quadrados. A gente ouve pouco, mas ouve falar em hectare. Então, ó, a produtividade, ela é quilogramas sobre hectare. Então eu posso dizer o seguinte, que produtividade
é a divisão entre massa e área. Massa dividido por área da produtividade. Vamos então resolver o problema. Ele quer saber qual desses gráficos melhor representa a área plantada. Ele quer a área. O meu gráfico está um pouco sintético, mas eu vou mostrar para vocês como foi que eu obtive esse gráfico. Ó. AP, que significa área plantada, é a produção dividido pela produtividade. Deixa eu voltar aqui para explicar isso de novo. Ó, quando eu digo que a produtividade é massa sobre hectare, eu estou dizendo que a produtividade, ela é produção dividido por área. Se produtividade é produção dividido por área, então você vai ter isso aí, ó, que a área vai ser a produção dividido pela produtividade. Ok? Eu vou pegar a produção e vou dividir pela produtividade. Então, olha o que é que eu fiz. É porque esse gráfico ele já está bastante sintético. No ano de 1995, quanto foi a minha produção? 30 milhões de quilogramas. E quanto é a minha produtividade? 1.500. Se eu quero saber a área, eu divido a produção pela produtividade. Eu pego esse 30, que não é 30, é 30 milhões, e divido por 1.500. Quando eu pego 30 milhões e divido por 1.500, eu vou obter aquele número que você tem lá no gráfico, que eu vou mostrar de novo, o 20. 30 milhões dividido por 1.500 dá 20. Quando eu pegar 40, que não é 40, é 40 milhões, e dividir por 2.500, eu vou obter o outro número que está naquela tabela. Quando eu pegar os 50 milhões e dividir por 2.500, eu vou obter o terceiro número. 60 milhões dividido por 2.500, eu vou obter o quarto número. E 80 milhões dividido por 4.000, eu vou obter o quinto número. Aí você vai obter essa tabela aqui, ó. 1995 vai dar 20.000. 96, 16.000. 97, 2.000. 98, 24.000. E 99, 20.000. Todo mundo entendeu como eu obtive esses números que você está vendo aí? Eu vou repetir, copie logo isso aí, rapidinho. Copie esses números aí. 1995, 20.000. 1996, 16.000. 1997, 20.000. 98, 24.000. E 99, 20.000. Ó, a área é a produção dividido pela produtividade. A produção ela é dada em quilogramas. A produção ela é dada em quilogramas. Eu vou voltar, tá legal? Vamos voltar lá. A produção aqui, ó, turma, é 30. Mas eu já expliquei para vocês que esse 30 não é 30, é 30 milhões. Porque aqui são 30.000 toneladas. E 30.000 toneladas são 30 milhões de quilogramas. Então, ó, a produção é 30 milhões dividido pela produtividade, que é 1.500. Quando eu pego 30 milhões e divido por 1.500, eu obtenho 20.000, que foi aquele número que vocês copiaram. Em 1996, ó, 40 milhões dividido por 2.500, eu obtenho quanto? 16.000. 50 milhões dividido por 2.500, 20.000. 1998, 60 milhões dividido por 2.500, 24.000. E quando eu pego 80 milhões e divido por 4.000, 20.000 novamente. Então, ó, vamos ver como é que fica o gráfico, ó. Isso aí foi a tabela que vocês copiaram. Olha o gráfico como é que fica, ó. Em 1995, a área era 20.000.
eu estou chamando isso aqui de 20 mil. Ó. Em 96, cai para 16 mil. Por isso que você vê essa queda aqui no gráfico. Ó. Em 97, sobe para 20 mil. Ó. Em 97, é bem aqui assim, pessoal. Ó. Sobe para 20 mil. Em 98 vai para 24 mil. 24 mil está acima, ó. Acima do 20 mil, ó. Bem aqui em cima, ó. E em 99 volta para 20 mil, ó. Então, foram 3 anos onde a área era de 20 mil hectares, ó. Quais são os anos que a área era 20 mil? 95, 97 e 99. 95, 97 e 99, ó, 20 mil, 20 mil e 20 mil. Em 96 caiu para 16 mil, por isso que o gráfico tem esse vértice para baixo. E em 98, 24 mil, por isso que esse gráfico tem esse vértice para cima. Tá legal? É um problema um pouco mais chato. Sempre vai existir o problema fácil e sempre vai existir o problema mais complicado. Isso é inevitável. Oi? Deixa eu ver se eu que marquei errado. É a A, eu que marquei errado, galera. A resposta não é letra B, é letra A. O erro foi meu. Letra A, não é B. Beleza. Vamos fazer mais uma, tá? Eu vou fazer mais uma para a gente poder fechar. Exato, porque eu não quero entrar no tempo do outro professor. A última questão que nós vamos resolver é o problema de número 6. O excesso de peso pode prejudicar o desempenho de um atleta profissional em corridas de longa distância, como a maratona, 42,2 quilômetros, a meia maratona, 21,1 quilômetros, ou uma prova de 10 quilômetros. Para saber uma aproximação do intervalo de tempo a mais perdido para completar uma corrida, devido ao excesso de peso, muitos atletas utilizam os dados apresentados na tabela e no gráfico. Eu vou explicar para vocês bem direitinho o que significa isso aí, tá? Não é qualquer atleta que corre uma maratona, 42.200 metros. Não é qualquer atleta. Não é qualquer atleta que consegue correr uma meia maratona, e não é qualquer atleta que corre 10 quilômetros. Então, foram feitos estudos e foi verificado o seguinte, pessoal, ó, na tabela que você tem aí, se a pessoa tiver 1,57 m de altura, então o peso ideal para esse atleta, o peso ideal para corridas de longa distância, são 56,9 quilogramas. É o ideal. Se a pessoa tiver 1,58 m, o peso ideal dela, a massa ideal dela é 57,4 quilogramas. Se ela tiver 1,60 m, a massa ideal dela é 58,5 quilogramas. Mas aí, às vezes, o atleta, por exemplo, um atleta de 1,60 m, ele vai correr, o ideal é ele estar com 58,5. Mas às vezes ele não está com 58,5, ele está com mais. Ou então ele está com menos. É mais normal ele estar com mais. Mais normal ele estar com mais. Aí, esse gráfico que vocês estão vendo aí, ó, ele está dizendo o seguinte, ó, que no eixo horizontal você tem, ó, peso acima do ideal em quilogramas, e no eixo vertical você tem, ó, tempo perdido em minutos. O que é que significa isso? Que numa prova de 10 quilômetros, se o cara tiver com 1 quilograma a mais do que o peso que ele tem que estar, o ideal, ele perde 0,32 minutos a cada minuto que se passa na corrida. O ideal
de uma pessoa que tem 1,60 m, ela está com 58,5. É o ideal. Mas se o cara tiver com 1 quilo a mais, ele vai perder 0,32 minutos, porque ele está um pouco mais pesado. Se ele estiver participando de uma meia maratona, ele vai perder 0,67 minutos. Quanto maior a distância, mais tempo ele perde, porque maior é o esforço que ele vai ter que imprimir para poder cumprir aquela tarefa. E se ele estiver correndo uma maratona, aí ele perde muito. A cada 1 quilo, cada 1 quilograma que ele tem a mais, ele perde 1,33 minutos. Robério, quer dizer então que se o cara tem 1,60 m e ele não está com 58,5, se ele tiver com 2 quilogramas a mais, se ele for correr uma maratona, ele vai perder 1,33 duas vezes. Ele perde 2,66 minutos. Entenderam? O desempenho dele cai. Aí a pergunta do problema é a seguinte, ó. Usando essas informações, um atleta de ossatura grande, pesando 63 quilogramas, com a altura de 1,59 m, que tenha corrido uma meia maratona, pode estimar que em condições de peso ideal, ele teria melhorado o seu tempo da prova em quantos minutos? Então é o seguinte, grava isso aí, ó. O cara tem que altura? 1,59 m, e qual é a massa dele? 63. Vamos voltar para cá, ó. Ele tem 1,59 m, e a altura dele é 1,59 m. Qual é a massa ideal que ele tem que ter? 1,59 m, o ideal é ele ter 58. É o ideal. 58 quilogramas. Mas ele tem quanto? 63. O cara está quantos quilos a mais? 5 quilos acima. O cara está 5 quilos acima e ele vai correr uma meia maratona. Ele vai correr uma meia maratona. Mas o gráfico está me dizendo que cada quilograma, ó, cada quilograma, a meia maratona, ele perde 0,67. Se cada quilograma ele perde 0,67 e ele tem 5 quilogramas a mais, quanto é que ele vai perder? 5 vezes 0,67. É isso que ele vai perder. Então vamos lá, ó. Solução. De acordo com a tabela, o atleta em questão deveria pesar 58 quilogramas. Isto é, ele está 5 quilogramas acima do peso ideal. Consultando o gráfico para meia maratona, cada 1 quilograma acima do ideal corresponde a uma perda de 0,67 minutos. Assim, se 1 quilograma corresponde a 0,67 minutos, 5 quilogramas corresponde a X. E esse X é quando você multiplica o 5, multiplica aqui o 5, ó, pelo 0,67, o que vai dar 3,35 minutos. E a resposta correta é a letra E. Beleza? Ok, pessoal? O problema envolveu gráfico, o problema envolveu uma tabela. Esse problema ele é um problema relativamente simples, mas a pessoa precisa saber fazer a leitura legal da tabela e do gráfico. Bom, pessoal, eu vou encerrar por aqui. Agradeço a vocês a oportunidade de ter me escutado. Que Deus abençoe a todos e sucesso para todos vocês, tá?